a história frequentemente minimizou as contribuições dos negros para a humanidade e ignorou o poder ancestral da raça negra. A Bíblia não declara diretamente qual era a raça ou cor da pele de Jesus, mas deixa pistas suficientes sobre suas características físicas. Por exemplo, já mencionamos Apocalipse, capítulo 1, versículo 16, que diz que seus pés eram como bronze polido, refinado no forno. Se você não está familiarizado, o bronze é marrom e, quando aquecido, torna-se ainda mais escuro. Alguns podem argumentar que as pessoas árabes do Oriente Médio, com temperaturas que chegam a 44 graus Celsius em julho e agosto, também são morenas, mas elas apenas se bronzeiam e o tom de sua pele não corresponde à cor do bronze polido. Mas se Jesus fosse de origem do Oriente Médio, seus pés deveriam ser descritos como marfim, uma cor branca amarelada ou algo similar ao tom típico de pele de um médio oriental. Pessoas de ascendência africana são, portanto, mais compatíveis com essa descrição. Assim, Jesus, como outras pessoas de ascendência africana, tinha que ter, no mínimo, pele marrom. Para aprofundar mais, vejamos outro versículo bíblico. Apocalipse, capítulo 1, versículos 13 a 14, que diz: apenas o cabelo das pessoas negras, quando crescido, se assemelha à lã. O cabelo de asiáticos e europeus é tipicamente longo, fluido e ondulado. No entanto, a imagem de Jesus que vemos mundialmente o mostra com cabelo loiro, embora a Bíblia diga que seu cabelo era branco na cor e lanoso na textura. O interessante sobre encontrar provas na Bíblia é que as respostas frequentemente estão escondidas à vista de todos, ali por eras, mas poucos leitores notam. Em Daniel, capítulo 10, versículos 5 a 6, Daniel descreve uma visão de Jesus dizendo: levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, com um cinto de ouro fino de upaz ao redor da cintura. Seu corpo era como berilo, seu rosto como o brilho de relâmpago, seus olhos como tochas flamejantes, seus braços e pernas como o brilho de bronze polido, e o som de suas palavras como o som de uma multidão. Nesse versículo, não apenas os pés de Jesus são descritos como da cor do bronze, mas também seus braços e pernas. Os braços e pernas de qualquer pessoa têm a mesma cor que o resto do corpo, o que indica que Jesus era um homem negro. Não apenas uma vez, mas várias vezes na Bíblia, seus pés são descritos como marrons ou cor de bronze por diferentes figuras bíblicas. Outra pista é encontrada em Gênesis capítulo 49, versículos 10 a 12. Que faz parte dos primeiros versículos bíblicos que prevêem o nascimento de Cristo. A passagem menciona que o cetro não se afastará de Judá, nem o bastão de comando de entre seus pés, até que venha aquele a quem pertence, e a ele será a obediência dos povos. Também descreve ele amarrando seu jumento à videira e lavando suas roupas em vinho e suas vestes no sangue de uvas. A parte mais notável é que seus olhos são descritos como mais escuros que o vinho. Embora olhos escuros sejam comuns a todas as raças, essa descrição desafia a imagem de um Jesus de olhos azuis, amplamente aceita por centenas de anos. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, também afirma que a própria natureza ensina que o cabelo longo é desonroso para o homem. Esse versículo aponta que cabelos longos eram vistos como algo não natural para os antigos hebreus, e qualquer tentativa de alongar artificialmente seus cabelos era considerada uma violação da textura natural, semelhante à lã de seus cabelos. O que é ainda mais fascinante é que a Bíblia nunca dá nenhuma indicação de que Jesus tivesse características caucasianas ou europeias. A representação de Jesus e dos antigos hebreus como brancos começou a se tornar comum durante o período da Renascença, entre os séculos 14 e 17, quando artistas começaram a retratar cenas bíblicas com figuras brancas. Infelizmente, essa imagem persiste desde então. Com base nas evidências da Bíblia, é muito mais preciso dizer que Jesus Cristo era negro, em vez de atribuí-lo a qualquer outra raça. Há mais, evidências históricas e ícones de um Jesus negro. A história dos ícones de Jesus negro remonta a tempos antigos. Esses ícones retratam predominantemente figuras negras, marcando um grande afastamento das imagens europeias usuais de Jesus e seus seguidores. Os museus desempenharam um papel importante na preservação dessas obras de arte.
A imagem mais antiga conhecida de Cristo, descoberta na Síria por volta de 235 d.C., mostra-o com cabelo curto e crespo e pele escura. Isso contrasta com a amplamente aceita representação ocidental de Jesus como um homem de pele clara, com cabelo castanho ou loiro ondulado e olhos azuis. O mundo bíblico existiu antes do preconceito de cor, quando os negros eram mostrados com grande respeito. Jesus, embora representando todas as raças, tinha que pertencer a uma. Quais fatos históricos sugerem que Jesus era negro? É aqui que as coisas ficam ainda mais interessantes. Nos últimos 400 anos, a supremacia branca criada por europeus e americanos brancos assumiu o controle das imagens. Durante uma visita ao mosteiro de Solovetsky, imagens sagradas e seculares dos negros foram mostradas como vitoriosas e positivas, mas transformadas em brancas, enquanto o negro foi associado ao negativo. Um ícone de Jesus negro do século XVI foi apresentado a Vladimir Putin. Isso despertou seu interesse por esses artefatos religiosos únicos, levando a mais esforços para preservá-los e promovê-los na Rússia. Putin apoiou fortemente a preservação e o reconhecimento dos ícones de Jesus negro. Seus esforços ajudaram a restaurar esses ícones e trazê-los à consciência pública, mostrando sua importância para o patrimônio cultural e religioso da Rússia. O aniconismo, ou a rejeição de imagens religiosas, teve uma influência significativa na arte cristã. Na tentativa de explicar como o Jesus negro africano se tornou a imagem loira, de olhos azuis e pele clara, usada para a supremacia branca, alguns acreditam que o imperador Constantino, ao tornar o cristianismo a religião oficial no Concílio de Nicéia, em 325 d.C., lançou uma campanha para apagar todas as imagens negras de Jesus. Antes de Constantino, cristãos de todas as raças já haviam estabelecido a fé. Figuras como Simão de Cirene, Simeão chamado Níger, Rufo, Alexandre e João Dourada, o eunuco etíope cujo ícone é exibido em uma igreja ortodoxa russa em Michigan, são encontrados na Bíblia. Santos e mártires como Perpétua e Felicidade, Maria do Egito, Antônio, o Grande e Cipriano de Cartago eram reverenciados. Para Constantino, governar um império multirracial, ouvir um debate cristológico entre dois homens negros e, ainda assim, decidir que suas imagens sagradas eram proibidas, não parece uma crença legítima. Imagens negras de Cristo, Maria e os santos não são novidade ou raridade na Igreja Ortodoxa. Os coptas no Egito e os etíopes definitivamente as tinham. Até gregos, eslavos e italianos possuíam essas imagens em suas igrejas, ao lado de seus ícones mais queridos. Quando os muçulmanos conquistaram o Oriente Bizantino, o mundo cristão africano foi isolado de seus equivalentes europeus. Assim, os europeus orientais e os católicos começaram a pintar personagens bíblicos com suas próprias características. Mas aqui está o ponto. Isso não era sobre supremacia racial até o início do comércio transatlântico de escravos, no século XV, muito depois de o imperador Constantino estar fora do cenário histórico. Quando reformadores radicais se separaram dos católicos romanos, eles destruíram ícones deliberadamente, incluindo imagens não europeias de Cristo, Maria e os santos. Nos Estados Unidos, uma sociedade protestante e iconoclasta, imagens antigas de um Cristo negro não teriam aceitação em um ambiente escravagista e segregacionista. Contudo, imigrantes ortodoxos orientais preservaram algumas dessas imagens e até as pintaram em suas igrejas, como o ícone de São Moisés, no Mosteiro da Santíssima Trindade em Jordanville, Nova York. É importante notar que os cristãos ortodoxos representavam uma pequena parcela da população imigrante nos Imanamoainos, e suas comunidades não se misturavam muito com a cultura mais ampla. Por isso, culpar Constantino por essa questão não faz sentido. No entanto, as imagens negras de Cristo e dos santos não desapareceram completamente. Elas permaneceram em alguns círculos católicos romanos e foram ainda mais proeminentes na Igreja Ortodoxa. Se você entrar na maioria dessas igrejas, verá ícones em tamanho real de Maria e Jesus com tons de pele marrom, lembrando personalidades como Drake ou Lawrence Fishburne. Certamente seus cabelos podem ser longos e castanhos, mas esses ícones estão muito distantes do que um padre ortodoxo russo chama de Jesus de posto de gasolina. A primeira experiência com a ortodoxia em São Cipriano de Cartago, em Richmond, Virgínia,
revelou Cristo e sua mãe com tons de pele mais escuros do que as pessoas de pele clara nas proximidades. Os ícones de São Cipriano e Moisés poderiam muito bem ser pinturas de pai e filho. O ícone de Maria e o menino Jesus no Mosteiro da Santa Cruz, em Wayne, Virgínia Ocidental, apresenta uma Maria e um Jesus muito escuros. Durante o jejum da Quaresma, o ícone de Maria do Egito é venerado por todos. Fora da ortodoxia oriental, os coptas e etíopes têm muitas dessas imagens negras de Jesus e dos santos que supostamente foram destruídas por Constantino. Em vez de perpetuar o mito de que Constantino embranqueceu o cristianismo, os afro-americanos deveriam visitar igrejas coptas e etíopes para ver por si mesmos que a fé ortodoxa nunca perdeu suas raízes africanas. Visitar igrejas orientais, como as antioquinas, gregas, russas e outras, também revela ícones de santos de todas as cores e raças. A Igreja Ortodoxa pode não ser perfeita quando se trata de questões raciais, mas não há necessidade de inventar histórias para fazer um ponto. As implicações da apropriação da imagem de Jesus. A maneira como a imagem de Jesus foi tomada e alterada é um dos maiores roubos intelectuais da história. Tudo começou por volta do século IV d.C., quando cristãos começaram a pintar Jesus com a aparência de deuses gregos e romanos para atrair mais seguidores. Foi basicamente marketing, mas teve um enorme impacto negativo. O segundo maior truque da supremacia branca foi nos fazer acreditar que o homem do século parecia um modelo perfeito de cabelos loiros e olhos azuis, e não uma alma original autêntica. O primeiro truque foi nos fazer pensar que éramos inferiores, quando definitivamente não somos. Mas não é esse o ponto aqui. Essa mudança na aparência de Jesus é importante porque as imagens têm poder. Quando as pessoas veem outras que se parecem com elas em posições de poder ou beleza, sentem que também podem alcançar essas alturas. É algo afirmador, mas viver em um mundo onde milhões de cristãos adoram um Jesus loiro de olhos azuis eleva ainda mais essas características, fazendo com que a brancura pareça mais importante. Durante o período colonial, a Europa Ocidental espalhou sua imagem de um Jesus branco pelo mundo. Essa versão moldou a maneira como muitos cristãos entendiam seu ministério e missão. No século XIX, alguns cristãos que queriam justificar a escravidão fizeram questão de apresentar Jesus como branco. Ao ignorar sua verdadeira identidade como uma minoria oprimida de pele escura, os escravocratas acharam mais fácil justificar o sistema mestre-escravo e esqueceram a missão de Jesus de libertar os oprimidos, como descrito em Lucas 4,18. Alguns podem argumentar que Jesus não era nem negro nem branco porque era judeu, mas esse argumento não é válido. Como judeu, Jesus era uma minoria étnica no Império Romano. Os judeus frequentemente eram marginalizados pelos romanos, gregos e outros grupos em muitas cidades sob domínio imperial. Quando bebê, Jesus se tornou alvo de um infanticídio sancionado por governantes, fugiu para o Egito como refugiado e experimentou a exploração de cobradores de impostos romanos. Ao longo de sua vida, Jesus compreendeu as lutas de pertencer a um grupo étnico cuja cultura, religião e experiências eram ignoradas pelos que estavam no poder. Por ser parte de uma minoria étnica, isso desafia todos a repensar quem ele realmente era e com quem ele se conectava durante sua missão. Quando pessoas marginalizadas se reuniam, Jesus estava lá, não apenas porque as ajudava, mas porque ele era uma delas. Jesus não apenas se importava com as vítimas da violência romana, ele foi uma vítima disso. Ele não apenas se importava com refugiados, ele foi um refugiado. Ele não apenas se importava com os pobres, ele era pobre. Para Jesus, seu ministério era profundamente pessoal, porque ele experimentou a dor de ser uma das pessoas mais marginalizadas da sociedade. Mais do que como Jesus parecia, está claro, pela maneira como ele viveu e morreu, que ele era um irmão. Ele não fazia parte do grupo dominante. Ele foi um revolucionário nascido na pobreza e excluído de certos espaços. Ele passou sua vida fugindo. Quando criança, teve que deixar seu país natal para evitar ser morto pelo rei. Ele enfrentou constante opressão, com autoridades espionando e perseguindo-o. Apesar de tudo isso, ele ainda encontrou tempo para compartilhar sabedoria e desfrutar de vinho com seus amigos. A história de Jesus muda quando ele é traído. Ele é injustamente preso e, diante de uma multidão, é linchado. Isso soa exatamente como a vida de um irmão.
A opressão que ele enfrentou, o tratamento injusto por parte de um governo tão temeroso dele que o condenou à morte, tudo isso o pinta como um outsider. A história de Jesus reflete a experiência negra, onde o sistema oprime e destrói aqueles que tentam mudar o mundo. Pense em Martin Luther King Jr., Malcolm X, Fred Hampton e muitos outros. Quando alguém se manifesta, o sistema tenta silenciá-lo. Mas assim como aqueles que foram tragicamente perdidos em suas comunidades, Jesus acabou com o maior mural de todos, sua imagem pintada pelo mundo. E, no entanto, apesar de viver essa vida negra, Jesus agora é apresentado como o rosto da supremacia branca. As imagens importam. Então, se você é cristão e quer exibir uma imagem de Jesus em sua casa, escolha um Jesus negro. Todos merecem ver Jesus como o belo homem negro que ele era. Ele foi um verdadeiro revolucionário que surgiu do nada para se tornar brilhante, poderoso, amado, temido e, em última análise, inesquecível. Um dos maiores homens da história, alguém que mostrou ao mundo como viver corretamente, não apoiaria o roubo. No entanto, quando líderes cristãos promovem aquela imagem de surfista de Jesus, eles estão incentivando a desonestidade, imagens roubadas e a continuação da supremacia branca. Essa falsa imagem não pertence à sua casa. O que você acha de Jesus ser negro? Quem você acha que é responsável pela má representação da raça de Jesus? Deixe-nos saber seus pensamentos na seção de comentários abaixo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever.